Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com o Dr. Rafael Correia Mateu. Rafael Mateu Correia, né, doutor? Correia Mateu. Correia Mateu. Dr. Rafael Correia Mateu. Doutor, não, e assim, me indicaram o contato dele como Rafa, né? Aí eu falei, gente, é Rafa, é Dr. Rafael, é... Você falou até que tem vários, você tem 3 nomes e cada um é uma fase, doutor? Conta Isso pra mesmo. gente um pouco. É diferente por causa que eu tenho, né, as fases da vida. Então, muitas vezes eu acabei faculdade, colégio, cada um me reconhecia por um nome. Então, às vezes tem gente que fala, o Correia, o Mateu. E hoje Mateu virou nome comum, né? Então, Sim. acaba que fica, o Rafa, o Mateu. E aí vai... É uma confusão, né, doutor? Eu acabo atendendo quando é Rafa, mas Mateu, Correia também ainda tenho esse costume. Então, doutor, prazer, doutor Rafael. Doutor, conta pra gente um pouco, né, da sua história. Por que você escolheu fazer direito? Se alguém te inspirou? Minha inspiração foi bem objetiva, né? Na época, a inspiração é que eu era garçom. Então, eu comecei como garçom do Outback. Olha que legal. Na época que meu avô tinha deixado um pouco a loja dele, nós vem de uma família de empreendedores, né? E aí ele deixou um pouco a loja, ele teve câncer, teve alguns problemas e foi decaindo. Eu saí da loja, onde eu trabalhava lá, mas em família, só que a relação em família às vezes é muito conflituosa. Então fui lá, tentei como garçom, entrei como garçom Outback e eu comecei minha vida. E a loja era do quê, doutor? Era a loja de roupa feminina. Roupa feminina. Não tinha nada a ver com o direito. Você vê que a gente vai percorrendo e vai tendo os caminhos. E depois de garçom, aí ele faleceu, eu acabei indo pra lá, porque aí ficou o rojão, né? Sim. E aí tinha que enfrentar. Aí tive aqueles contatos do trabalhista que já nasciam dali, né? Sim. A funcionária grávida, com estabilidade, não sei o quê. E aí o outro com comissão, aquela coisa toda. Mas esse foi o começo. Depois disso, aí tem os perrengues da vida, né? Sim. Normal. E aí eu comecei numa faculdade, inclusive o Dr. Caio, né, que viria, conheci ele nessa primeira faculdade até eu conseguir ir para a PUC, onde eu me formei e até hoje frequento as arcadas da PUC, com relação aos amigos, aos colegas e aos contatos que a gente faz dentro da vida, conforme a gente vai sendo levado, né, essa que é a verdade. Sim. Depois da PUC, ainda tive uma outra circunstância, né? Eu escolhi o direito e, ao mesmo tempo, fui escolhido. Eu escolhi o direito, mas eu queria ter começado na minha vida já pela esfera pública. A minha ideia era me formar em direito e fazer economia na sequência. Isso lá com meus 18 anos. O doutor tá com quantos hoje? Eu já ia perguntar desde o começo. A barba branca entrega. Mas hoje eu tenho 33. Novo. Ai, tô novo, mas com barba branca, hein? Com barba branca. Dizem que é charme. Experiência. E hoje eu já tenho 33. Acho que naquela época a gente ficava um pouco imaturo de não saber muito bem se é isso, se não é aquilo. Então eu falei, vou fazer o direito primeiro, depois eu engato na economia e aí eu me candidato. Até lá eu vou fazendo a minha trilha. Aí acabei indo para a esfera pública, acabei me envolvendo, sendo comissionado, participando do partido, aquela coisa. Quando eu vi como as coisas funcionam, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Aí vim para a esfera privada, já na faculdade, tentei escritório, fui ver como funcionava a vida de advogado. E aquela época, eu peguei bem a época do final da informatização, né? Então, a gente ainda fazia carga. Aí você imagina, sair daqui numa sexta-feira à tarde, nunca me esqueço disso, que isso aconteceu umas 10 vezes ao longo do meu estágio, que não foi tão longo assim, foi uns 10 meses também. Foram 10 vezes em 10 meses. Que eu ia de sexta-feira para o fórum de Carapicuíba, no fórum de Carapicuíba, para fazer carga, poder tirar foto e tal do processo físico para poder digitalizar. Falei, gente, isso é terrível. Não quero. Eu já fiz isso lá em Carapicuíba. Falei, gente, eu não quero essa vida de advogado também. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque aí eu já não queria nem virar político, porque eu vi o tamanho do estrago que era.
também não queria ser advogado, porque eu vi o tamanho do estrago que era. Você viu cedo, Aí né, doutor? você já logo observou tudo. Não vou voltar a ser garçom, não temos mais a loja, então o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí aquela emenda que a gente faz, né, de problemas pessoais com a profissão. Em 2018 eu tive um grande baque, que foi a perda da minha avó, com quem eu morei por muito tempo. E aí aquilo acabou me pegando de um jeito muito... não vou dizer delicado, porque foi bem impactante. Eu acho que se hoje eu tenho alguém para agradecer, foram as pessoas que me rodeavam, que me deram conforto e carinho para poder atravessar aquele momento. Mas foram alguns meses muito difíceis para mim, foi uma redescoberta de como e de que forma que eu ia enfrentar a vida sem aquela pessoa para estar do meu lado, né? E aí eu comecei a dar significado para essas coisas e, ao mesmo tempo, buscar um significado para aquilo que eu já tinha feito até então. Até a minha formação, né? Eu fui do começo de 2013 ao final, metade de 2018. E aí, no meados de 2018, quando eu me formei, que eu peguei o diploma, que foi toda aquela festa e tudo, aí ela faleceu logo depois. Então, eu fui em julho, agosto, e ela faleceu no dia 6 de setembro. Ainda bem que ela pôde participar desse momento especial, né, doutor? Foi um momento, assim, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, muito bom, né? E eu acho que o sofrimento da perda acabou fazendo com que eu repensasse boa parte das coisas que eu falava não. Entendi. Eu falava não para algumas coisas e eu não entendia o porquê que eu estava falando não. Aí eu vi um filme que um amigo, há muitos anos atrás, me recomendou, e é um rapaz que ele só fala sim. Sim, eu vou. Sim, eu quero. Sim, vamos tentar. E aconteceu de eu estar no final da faculdade, já tendo entregue em monografia, etc. Já tinha sido aprovado, eles estavam imprimindo lá, porque ia ficar na biblioteca. E aí, aquela coisa, né? Me formei na PUC, e agora? O que eu faço? Já tentei M&A, é muito desgastante. Eu acho que a história mais engraçada, volto para ela daqui a pouco. Tinha tentado o empresarial, muito desgastante também, você fica doido. O cível era cível de massa. Eu não tinha experimentado o que eu faço hoje, que é o cível estratégico, né? Cível de massa, você também 30 prazos num dia. Sim. E é o que você tem que dar conta. E depois ainda teve o penal, que tive um pouco de aprendizado e tudo mais, até hoje, que é o trabalhista, né? A minha trajetória se baseou em conhecer boa parte das áreas do direito, porque nós temos diversas, e saber qual delas será que eu vou me alinhar mais, né? No final da faculdade ali, já tinha acontecido a fatalidade com a minha avó, eu estava com a minha cabeça completamente aérea, né? Não conseguia focar em nada, pensando em tudo que já tinha ocorrido. Quando, numa mesa de bar, para variar, da faculdade, aquela coisa que a faculdade, que a gente tem 2 aulas, aí tinha o bar chamado Terceira Aula, que era onde a gente estava. Estava eu lá no Terceira Aula com 2 amigos, e aí eles 2 falaram, a gente tem uma empresa de transporte executivo. Estamos começando. Precisamos fazer contratos. Aí eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Vamos lá. Aí descobrimos lá um cliente grande, inclusive, ainda é, né, jogador de futebol. E aí eu comecei com eles a assumir jurídico, a mexer com fornecedores, a tentar entender o que era o transporte executivo, como ele é praticado, que é mais por personalidades. Quando você tem um político ou alguma estrela, como esse jogador de futebol, como tantos outros, os ônibus são fretados. Os carros de locomoção, eles também às vezes são blindados, são importados, são executivos em molde e modelo. Ou seja, você tem o sedã e tudo mais, que vai pegar ele
do aeroporto de Guarulhos e fazer a logística para deixar ele em algum dos melhores hotéis de São Paulo. E nós temos vários. Sim. Então, às vezes, essa logística eu fazia. E aí eu comecei a atender os clientes junto com eles, formalizei os contratos, estruturei a empresa. Até hoje ainda tenho eles, só que hoje em outro modelo, né? E o pessoal fala que em mesa de bar não se resolve as coisas, né, doutor? A PUC, eu tenho, assim, diversas ressalvas, né, hoje sobre a PUC, mas você tem também uma coisa que eles me ensinaram, que é muito rica, o confronto de ideias. Eu acho que eu sou católico, acho que eu me identifiquei muito neste ambiente católico de liberdade, de livre-arbítrio, onde cada uma das pessoas, elas têm essa liberdade de estarem juntas ou não estarem. Ó, eu estou aqui nesse prédio, mas amanhã eu vou estar aqui nesse prédio. Hoje eu estou na terceira aula, amanhã eu posso não estar, eu posso estar numa palestra. E assim foi feito ao longo da faculdade inteira. Então, era muita liberdade. Hoje eu vejo que era um excesso de liberdade, né? Mas nesse sentido de libertinagem, não de excesso de liberdade no sentido estrito, né? Se virar um recorte isso daqui, eu tô lascado, fala sério. Mas no sentido de que você consegue fazer qualquer coisa. Você está a todo momento com muitas pessoas, com um fluxo de ideias muito grande, e às vezes uma pequena ideia se transforma numa empresa. Sim. E às vezes uma empresa move diversas outras famílias, e essa foi a relação que eu fui aprendendo lá dentro. Por quê? Nenhum dos dois eram do direito. Ainda bem, né, doutor? Você era o único advogado na mesa. Nenhum dos dois. A única coisa que nos unia era um copo de cerveja. Um litrão de Skol. Não me esqueço disso. Nossa, um litrão de Skol. Era uma coisa que nos unia. E estávamos todos na PUC. Então, essa relação do começo foi muito rica, porque aí com eles eu também estive lá no exterior para poder fazer reuniões de alinhamento, conhecer novos fornecedores, saber qual era a dinâmica daquela relação judicial. Lá fora o jurídico é outro. Sim. Aqui a gente faz de uma forma, lá muitas vezes para responder um e-mail eles te cobram. Então, no Canadá, onde eu fui recentemente, $200 para responder um e-mail. Nossa. $200 canadenses, Sim. como se fosse os R$200. Hoje, tem diversas formas de você acessar um advogado gratuitamente no Brasil. Sim. Né? E aí eu vejo quanto que a profissão também, às vezes, é minada, desvalorizada. Sim. Isso por um lado. Pelo outro, também temos muitos profissionais complicados. Sim. Né? A gente enfrenta cada coisa assim que eu falo, nossa, isso eu vi na minha aula. Não sei como é que a doutora não observou essa parte, né? Mas vem muito da experiência. Eu acho que foi muito rico eu ter tido essa experiência logo depois de um baque, porque eu também consegui... sou muito grato a eles, não sei se eles vão ver esse daqui, mas Maurício e Hugo, sou muito grato a vocês por aquele momento. Para desfocar completamente a minha dor. Então, eu consegui concentrar tudo aquilo para uma coisa produtiva. Que bom. E isso foi muito positivo em diversos aspectos. Primeiro deles, porque eu tive condições de ver que existem outras formas de atuação, existem outros meios, outros nichos, e que eu não estava preso só ao que eu tinha aprendido na faculdade, dentro dos estágios que eu fiz. Até o último emprego que eu tive, quando eu acabei conseguindo, foi já direto como comissionado dentro da Sabesp. Aí saí da Sabesp, fui com eles na empresa. Até então, eu exercia a advocacia de maneira mais raiz, né? Então, tal pessoa quer cobrar pensão. Me chama, vamos fazer a cobrança de pensão, não tem problema nenhum. Com certeza o marido não vai gostar de receber a carta, mas a gente vai ter o maior prazer de mandar, porque é o direito da filha. Lógico. Né? E aí eu fui fazendo com o meu chefe, porque eu falava, Zilmar, vamos? Você vai comigo? Ele, vamos! E aí ia embalado nisso, né? Aquele início, uma coisa maravilhosa. Eu nem lembrava que tinha que cobrar, não sabia que era por porcentagem. Ou então a gente vai fazer aqui, não vai fazer ali. Hoje é mais difícil de me darem nó, ainda acontece, às vezes não tem como... Nem com um contrato de honorário a gente fica salvo, mas... É verdade. É complicado de toda forma.
Mas parando para pensar que isso com certeza me deu um respaldo muito grande para estar onde eu estou hoje, para a escolha que eu fiz hoje de estruturação de escritório, foi muito reconfortante. Eu acabei parando para pensar nisso há alguns meses atrás, até por isso minha conversa com o Caio. Caio, depois que nós nos formamos, né, ele se formou antes que eu me formei, fui trabalhar com eles, tirei o OAB e tudo mais, com o pessoal de transporte executivo, e aí ele tinha um escritório do lado do nosso. Nós estávamos na 7 de abril, bem ali no centro, e ele estava na rua de trás. Então eu sempre encontrava, sempre estávamos lá conversando, muitas vezes envolvidos em um litrão. Final de expediente. Não, mais na terceira aula agora, né? Eu tinha que falar alguma peticionando. Não, mas na terceira aula, eu nem vou me lembrar mais onde era. Aí participei de alguns atendimentos, que eu ainda não tinha essa vivência de advocacia, do vou viver de advocacia, né? O vou viver de advocacia, ele veio para mim, mas ainda algum tempo depois. Quando eu me desvinculei da empresa, aí eu falei, bom, agora eu tenho esse know-how, eu tenho essa experiência de ter participado com os motoristas, etc. Aí conheci uma outra pessoa que era o Eduardo Cesareto. O Eduardo me trouxe diversas questões que ele foi colocando na minha cabeça. Olha, direito de trânsito. Direito de trânsito é assim, assim, assado. A gente consegue fazer dessa forma, porque assim a gente vai conseguir arquivar a multa. Aí tem o processo de suspensão, que ele é administrativo emitido pelos DETRANs estaduais ou até mesmo pelo governo central. Depende de quem autua, né? Bom, dados os DETRANs, você vai ter emitido a sua suspensão. Se for Polícia Federal, você estiver numa rodovia federal, também vai ser emitida a suspensão. Qual que é a grande questão e por que o direito de trânsito era tão importante? Na época eu estava aprendendo e depois implementei ele na minha vida. Muitas vezes você tem um motorista que ele é contratado. E aí esse motorista, quando ele é contratado, ele é CLT. Sim. Hoje é pacificado o entendimento. Na época já tinha uma jurisprudência muito farta sobre isso, de que se o motorista é contratado, a CNH dele tem que estar ativa, porque o cargo dele é motorista. Sim. Né? Se a CNH dele não estiver ativa ou estiver sob risco de suspensão, é justa causa. Aí para pensar que é uma justa causa, né? É uma justa causa, às vezes, de um motorista que ele ganha ali o salário para sustentar a família dele. Sim. Às vezes a mulher não trabalha, porque o salário dá conta. Sim. Então, se ele recebe uma justa causa e deixa o salário, que tem uma suspensão... E aí tem diversas, né? E isso pode acontecer a qualquer momento, né? A partir do momento que ele está dirigindo, ele está... Está suscetível. Tanto que a última reforma que teve no Código de Trânsito Brasileiro, muitos acabaram questionando. Poxa, por que saiu de 20 pontos para 40 pontos? Hoje, na prática, se você tomar 79 pontos, você não é suspenso. Claro, com a devida, né, assessoria. Por quê? Aí passamos a explicar. A nova regra, ela colocou como base que quem está na rua tem uma suscetibilidade maior de sofrer infrações. Afinal, ele está na rua por mais tempo. Então, se ele... É a função diária dele, né, doutor? Se muitas vezes um agente fiscal pegar ele mexendo no celular porque está mexendo no Waze ou mexendo no Uber e autuar ele por entender que ele estava utilizando o celular enquanto está na direção, ele já recebe 7 pontos. Aí tem a questão de ser gravíssimo e atenuante. Se você tiver isso mais outras multas, você já tem uma suspensão. Só que qual a questão da assessoria? Se você tem o exerce atividade remunerada na observação, gravada na sua CNH, aí é uma opção que você pode ter, porque você faz o exame, coloca o EAR na observação, tudo mais, você vai responder por 40 pontos. A partir do momento que você responde por 40 pontos e consegue fazer a reciclagem preventiva, você já não vai ter mais a suspensão até você formar 79, porque é o prazo de 12 meses para você responder isso. Então, pelo prazo de 12 meses, para se gerar uma suspensão, 40 pontos. Se no prazo de 12 meses você fizer uma reciclagem preventiva, esses 40 caem, você tem mais 39. Que é o pulo do gato, né? É o tal do pulo do gato. Então, quando você pega essa questão objetiva, você fala, bom, consegui ajudar.
De alguma Sim. forma eu consegui ajudar. Ou uma outra cliente minha também teve uma recusa ao bafômetro lá em 2018, 2019, 2018 eu acho. E agora nós conseguimos uma resolução, 2024. Então, imagina que às vezes o direito de trânsito, ele é muito estendido, porque a gente depende da eficiência do Detran. Sim. Essa é a eficiência do Detran 2024. Esse é o período. Aí você tem que pegar no volume, é uma outra circunstância, é um outro modelo de negócio, né? Aí eu parei, obviamente, falei, não, pera, eu estou fazendo aqui diversos casos de direito de trânsito, alguns eu consigo, outros eu auxilio, mas a minha ideia não é só ajudar os condutores a terem uma vida melhor, minha ideia é ajudar pessoas a terem um caminho melhor. E aí eu percebi que independia do lado em que eu estivesse. Aí quem me mostrou isso foi inclusive um cliente, um primo meu, que é o Maurício. Ele me mostrou que ter uma empresa não necessariamente quer dizer que você tem só um produto. Sim. Tanto que hoje, aí eu vou fazer o merchan aqui, né? Meu cliente, posso. Mas a grande questão é, ele tem uma empresa onde ele vende pizza e hoje eles ganharam como a melhor pizzaria de São Paulo, um prêmio que foi reconhecido por votação popular. E muitas vezes os clientes, o que eles mais pedem são as sobremesas. Eles vêm e falam, eu quero sorvete para levar, que é o gelato, é italiano. Aí eu falei, caramba, a pizza é tão boa, ganhou prêmio, todo mundo pede, todo mundo quer, e vem e pega só o gelato para colocar na sobremesa, além de pegar a pizza num outro dia. Mas aí eu entendi que, às vezes, você tem um carro-chefe, é importante você ter o carro-chefe, mas você pode se movimentar em outros lugares, você pode ter outras formas de ajudar. O importante é como você atende, o importante é a forma que você responde, se você dá o respaldo para o cliente ou não, e não necessariamente o nicho em que você está. É importante que você esteja, obviamente, com conhecimento muito avançado sobre aquele tema, para que você não deixe o cliente a ver navios, porque uma vez que você deixar o cliente a ver navios, independente do lugar que você estiver, você está fora. E aí eu falei, bom, então é aqui que eu quero estar. Quero estar dentro da Justiça do Trabalho, já atuei de diversas formas em outros momentos da minha vida, nunca como o advogado. Eu sempre estava como parte, né? E aí, quando deu um perrengue gigantesco, voltamos àquela história de família, perrengue gigantesco, não sei o quê. Aí, meu pai também é empresário, assim como meus avós eram. Sofreu um processo trabalhista depois da pandemia, com empréstimos e tudo mais, não sei o que. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Aí chamei o Caio, que me ajudou brilhantemente, me ensinou boa parte do que eu sei. E nós conseguimos conduzir ao longo do tempo até ter uma resolução. Aí eu falei, bom, agora eu não sou mais parte. Agora eu sou advogado. Ótimo. Vamos ver o que é possível fazer por outras pessoas que estejam na mesma situação em que meu pai se encontrou. Sim. Vamos ver o que dá para eu fazer para poder remodelar essa situação e deixar a pessoa com um futuro, pelo menos menos difícil do que foi o meu, do que foi a minha realidade, que foi uma realidade tão bruta que eu falei, meu Deus, vamos perder tudo. Existem algumas ações trabalhistas que não tinha jeito. E aí vem aquele recorte na realidade, né? Que a gente, eu particularmente sou essa pessoa, eu acabo agradecendo sempre por considerar isso uma questão importante de ter gratidão pela nossa trajetória, pelas pessoas que passaram por nós e pelo que elas fizeram. Hoje eu sou extremamente grato a todos eles. Inclusive é meu sócio atual, que é o João Carlos, né? Era isso que eu ia perguntar. Hoje eu tenho Onde você conheceu? O Jean, eu conheci ele num evento. Há um ano e... Hoje estamos em agosto, né? Sim. Há um ano e meio atrás, nós nos conhecemos presencialmente, a gente trocou um pouco mais de informação, de ideias e tudo mais, em maio, lá em Barueri. Que foi exatamente onde esse meu amigo, eu empurrei ele de todo jeito e falei, agora você vai ver como é que vamos captar clientes pela internet. Né? A ideia do advogado com inteligência artificial. Eu amei aquilo. E aí fomos nesse evento. Ele conheceu o que hoje é a esposa dele. Né? Então Caio, foi o evento. Amor, né? Foi o evento. Ele conheceu, vamos ter agora
o Arthur, o primeiro de seu nome, né? Que vai ser o filho deles. E eles se conheceram lá, se apaixonaram, gostaram, saíram mais depois, casaram, vão ter filho. Aquele tipo humano, Eduardo e né? Mônica, aquela história toda. O Arthur ainda não tá de recuperação, mas vamos esperar. Às vezes chega lá. Sim. E eu fiquei emocionado porque foi um ano muito, ao mesmo tempo que muito turbulento, de muitas resoluções. Muitas coisas se estenderam e se findaram, outras se remodelaram. Então, eu tinha o Caio como sócio, hoje eu tenho ele como amigo e parceiro, porque a gente mudou um pouco a nossa atuação. Que aí nós temos clientes, ele tem clientes, e a gente sabe separar um pouco mais da relação pessoal. Com o Jean, eu já aprofundei tudo, porque aí eu falei, Jean, a minha ideia é o seguinte, agora que eu já estive no direito de trânsito, eu vi que é possível a gente conseguir alavancar com volume. E aí, qual que é o segredo de todo advogado? Não revelar o seu segredo. Eu já estava aqui, doutor. Qual é o segredo? O segredo é não revelar o seu segredo. Você pode até mostrar o contrato de honorários, mas tem cláusula ali que é confidencial. Mas a ideia é bem objetiva, assim. Nós queremos fazer uma estrutura e um negócio em cima. Como vamos fazer? Com direito trabalhista e empresarial. Por quê? Nós temos diversos empresários que são órfãos. Eles não sabem o que estão fazendo e não sabem nem o que fazer. Sim. Então a gente vai, senta, conversa. Que tal uma assessoria para o seu negócio? Hoje faz sentido para você contratar a gente mensalmente para que nós estejamos assessorando vocês com relação a como tratar o funcionário, com relação a como organizar a sua empresa, a como melhorar os contratos, a como fazer de forma com que a sua produtividade seja equiparada de uma grande empresa, onde o seu faturamento, seu lucro estejam preservados e não suscetíveis a, como foi com meu pai, qualquer processo trabalhista era acordo. Sim. Qualquer coisa que se desentranhava daquela questão era acordo. Então você às vezes tinha que despender um valor maior além do valor que você já tinha despendido com um funcionário, porque você não tinha organização. Sim. Ou seja, às vezes a pessoa até trabalhava bem, mas o que ela tinha direito? A vínculo de emprego. E aí ela ganhava bem. Se ela tinha vínculo e ganhava bem, você vai ter uma ação de uma casa. Sim. E aí, esse é o frigir dos ovos, né? Então, a gente entendeu, tanto eu quanto o Jean, que esse era o melhor caminho a ser seguido. E aí, hoje, nós já temos mais de 40 empresas que nós atendemos mensalmente. É por isso que eu sempre deixo o celular aqui perto, porque se alguém ligar, eu sei que é urgente. Mas nós fazemos essa fiscalização e ajudamos eles, e nós entendemos a dor deles, né? São empresários que muitas vezes têm medo de aplicar uma advertência. Aí, hoje teve um caso desse que um dos funcionários gritou com os donos e eles, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso sem ser agressivo, sem perder a autonomia, sem perder a autoridade e de uma forma que ele entenda que nós é que somos os sócios, que nós é que temos a empresa. Eu falei, olha, existem formas de se atuar nessa circunstância. É aplicar uma advertência. Aí meu sócio já virou e falou, não, eu aplicaria a suspensão direto. Aí é sacanagem, né? Mas também tem sua razão. Aí ele gritou com os sócios no meio da empresa. É uma situação que às vezes os empresários não sabem o que fazer. Às vezes nem espera, né, doutor, uma reação dessa do funcionário. Não espera. É aquela coisa assim... às vezes a gente não espera a reação do cliente, muitas vezes. Hoje mesmo que eu estava vindo para cá, foi comunicar para uma cliente que o dinheiro dela caiu. Tava lá pulando de alegria, né? Ela falou, ai meu Deus, que delícia! E aí eu fiquei muito feliz por ela, tal. Também... O dinheiro não importa a hora que ele vem. Ele é sempre bem-vindo, né? A parte ruim é só emitir nota, o resto tá tudo bem. Mas ela ficou feliz e aí eu fico pensando, poxa, é por isso que eu trabalho do jeito que eu trabalho. Às vezes, conversando, eu entendo que às vezes eu trabalho demais, mas aí é uma questão minha, que às vezes você fica das 8 às 8 e ainda atende o pessoal fora do expediente, mas eu entendo que eles têm a dor que eu tive quando eu fui o cliente. Eu entendo que muitas vezes, hoje eu brinco muito com o Caio, porque é o meu melhor amigo, então eu tenho essa liberdade, né? Mas eu falo com ele, às vezes eu te ligo, é para conversar.
E às vezes o empresário ele não tem alguém que tem esse respaldo técnico, que fale, olha, aplica advertência porque você já está pagando todos os encargos. Sim. Ele é CLT, ele tem o contrato assinado e já tem às vezes a cláusula do que ele faz no desempenho dele. Não tenha medo, faça de maneira respeitosa, em tom ameno, mas transparente. Eu estou pagando seu salário para você atuar desta forma. Se você for contra o seu contrato, não faz sentido você estar comigo. Sim. E hoje é mais difícil a gente, às vezes, explicar isso para o empresário, porque ele tem a ideia da empresa, de que é uma família, de que está todo mundo junto. Mas aí você fala, olha, empreendedorismo tem esse lado pelas metas, pelas vendas, todos ganham junto, porque nós temos comissionamento, que também tem que estar por dentro, tá? Não pague comissionamento fora. Mas, ainda assim, existem questões mais sensíveis, que é trato humano. Hoje, Sim. se eu falo para você que eu tenho um dispender de horas, o que ocupa mais o meu espaço na minha agenda hoje é trato humano, é relações humanas. Muitas vezes com os clientes, ou até mesmo com o meu sócio, às vezes com advogados que trabalham para nós. E aí, às vezes, a relação humana, às vezes, dá uma entroncada. Aí eu falo muito com a minha prima. Minha prima, ela também trabalha numa empresa grande. E eu falo, Carla, como é que se lida? Porque ela trabalha nessa empresa grande, ela é minha referência, não tenho como dizer o contrário. Ela faz a gestão de pessoas. É como se ela fosse a síndica do lugar. Dificílimo, né, É doutor? difícil. Porque aí você passa a entender que você lida com egos, né? Sim. Aí são pequenos egos andando, um querendo fuzilar o outro. Fala, não, gente, vamos respirar, vamos tomar um café. Aí eu tomo muito café também. Essa é uma parte que eu tenho que admitir. Mas, assim, a minha trajetória até aqui foi esses pontos de altos e baixos, né? Até Doutor, onde eu estava com o direito de fazendo trânsito foi um isso. adendo, Sim. aí a importância dessa assessoria trabalhista e empresarial, porque é o preventivo, né, doutor? Exatamente. Preventivo geralmente é mais barato. Sim. Até porque quando sai mais caro, a gente tem que sempre despender mais energia e força para ver uma solução. Às vezes nem tem. A gente vê uma solução. Até temos clientes nesse sentido, que hoje fizemos uma audiência que era um valor, vou colocar aqui em números imaginários, era 20 mil o valor da ação. Nós fechamos num acordo de 2 mil. Nossa. O cliente não pulou de alegria, porque ele falou, não, eu já paguei o salário dela. Eu falei, pagou, mas não estava registrada. Se eu não tivesse conseguido o acordo, o registro tinha saído pelo menos 18. Sim, sim. De qualquer um hoje. Você para pra pensar. Foi um negocião esse acordo, né, doutor? Eu tenho que admitir que foi um negócio. A gente conseguiu a muito custo, mas conseguimos. Em audiência, doutor, ou não? Em audiência. Mas aí eu sempre costuro antes, converso antes. Mas o que eu digo é assim, a ponderação. Às vezes você ter uma ponderação de entender aonde aquilo te leva, deixa tudo mais previsível. Sim. Então esses empresários, inclusive, que nós atendemos, eu falei para eles, olha, é um acordo irresistível. Se fosse você, pagaria até à vista. Porque é o tipo da coisa que você não vai ter que assinar carteira. Sim. Você não vai ter ônus, você não vai ter nenhum tipo de despesa administrativa. Você só vai pagar ali, morreu, acabou. Sim. E era um registro da moça que ficou lá por 6 meses, vamos dizer assim. Então hoje qualquer rescisão que você faça, até pela inflação e todas as questões que nós atravessamos depois do Covid, a gente viu aí um salário mínimo sair de R$1.000, vamos dizer assim, para quase agora 2.000. A gente está nessa transição em menos de 10 anos. Então, os termos para rescisão, ele também acaba se ressignificando. Porque qualquer rescisão agora sai 8, 10, né? Você vai ter que pagar o adicional e tal, e não sei o quê. Aí ainda vai lá, coloca o aviso prévio indenizado, eu não quero mais ele aqui. Então, tudo isso vai contabilizando. Esses direitos trabalhistas, eles são mais complicados para o empresário entender, às vezes até para o funcionário entender. É delicado. Então, a gente se divide, às vezes vai nas empresas, conversa com os funcionários. Hoje, aplicamos regimento interno dentro das empresas, que às vezes nem sabe o que é isso.
Às vezes tem funcionário que fica assim, você não pode mandar eu guardar o celular. Não tem nada aqui na empresa que mande eu guardar o celular. E o empresário não sabe que ele precisa de um regimento interno na empresa dele, mesmo assinando o CLT na carteira. Se ele não tiver um manual de procedimento com regimento interno, ele não pode mandar o funcionário guardar o celular. Olha a importância, Aí né, doutor? vê que coisa pequena, mas é um pequeno, às vezes, dramático. Porque vamos colocar, você é empresário, está usando ali seu faturamento para poder pagar o salário. E Sim. aí, no frigir dos ovos, ele tá ali, ele não trabalha. Ele fica no celular o dia inteiro. Eu entendo o lado de um e entendo o lado do outro. Ó, eu tava ali conversando porque deu uma encrenca na escola do meu filho e eu tava falando com a minha esposa para ver como é que resolvia. Dá para entender os dois lados. Mas aí você sente e fala, ó, o regimento interno a gente vai estipular a hora de trabalho. É das 8 da manhã às 4 da tarde, com uma hora de descanso que já é prevista pela CLT, 15 minutos para o café, etc e tal. Bom, a gente tem essa modalidade de trabalho já descrita no regimento interno que você assinou, que você sabia. Ciente, né? Não foi pego de surpresa, né, doutor? Exatamente, aquela coisa, aluno alfabetizado. Sim. Vamos ler um por um. A gente brinca, mas porque tem gente que fala que desconhece, que tinha que entrar na segunda às 8, não pode atrasar. Então, às vezes, para você dar uma advertência, porque atrasou meia hora todos os dias, tem no regimento interno, Sim. que era para poder entrar em tal horário. Por que você não entrou? Por que você entrou 8h30? Aí, depois que a gente tem que alterar no ponto, ele fala que a gente alterou no ponto. É claro, né? Se você entrou e eu vou pagar ainda por isso, eu tenho que alterar. Sim. Então, aquela coisa, o pesos e medidas que geralmente não funciona. Aí eu falo, para ficar igual empresário e empregado, a gente tem que fazer de tal forma com que o que é estabelecido seja cumprido. Porque aí fica igual. Você aceita vender as suas horas pelo salário e as suas horas devem ser cumpridas da maneira que o empresário propôs. O empresário propôs uma oferta de emprego, você aceitou nesses termos que estão aqui. Se você não cumpriu, combinado não sai caro, você não recebe. E você vai ser advertido por isso. Doutor, é uma situação que parece ser tão óbvia, mas o óbvio não é. Hoje em dia, eu dou risada. Mas você tem que pegar. Tem que pegar. Hoje em dia eu digo assim que o óbvio precisa ser dito. Se o céu é azul com nuvens, descreva. O céu é azul com nuvens. Porque sempre vai surgir um para falar que não tinha nuvem nenhuma. Sim, né? Então, sim. Talvez a parte mais delicada de atuar, de fazer, de acontecer, são essas histórias desencontradas. Que hoje a gente lida com 40 histórias. A gente já lidou com 30, já lidamos com 20. Mas a grande questão é que cada um deles tem uma particularidade. Essa particularidade é que é geralmente a parte complicada. Porque, eu tenho um motel. Então, qual é a relação que nós temos que ter com o nosso cliente? 24/7. Meu celular está aqui 24/7. Por quê? Se acontecer alguma coisa como já aconteceu, doutor, chamei a polícia porque eles deixaram o quarto daquele jeito e querem levar o balanço. né? Fica complicado. Aí eu falei, chama a polícia, tá certo. Né? Porque estavam falando que era cárcere privado, que não queriam deixar eles embora. Nossa, eu falei, gente... A situação é ridícula, né? Eles já saíram, já fizeram o que tinham que fazer no quarto, agora querem sair sem pagar. Vamos Absurdo, lá, somos né? todos adultos, vamos conversar, sentar e bater um papo. Aí, geralmente, a gente consegue resolver isso sem que se encaminhe para um processo, etc e tal. Eu sempre falo para o empresário, o melhor processo é aquele que eu não entro. O melhor processo é aquele que eu não tenho que executar. É aquele que a gente liga, fala para a pessoa, conscientiza ela da realidade e fala, olha, se você fazer isso, não tem problema. Você vai fazer e eu vou ter a minha resposta. Só que a minha resposta vai ser no penal, eu vou encaminhar para um criminal e você vai responder no cível. Tudo bem? Você tem certeza? Aí a pessoa ela entende que o que ela está fazendo é errado, que aquilo é crime, que muitas vezes ela vai fazer aquilo como estelionato. Sim. Uma difamação, qualquer coisa nesse sentido, que às vezes prejudica o empresário como se o empresário fosse vilão. Vocês estão loucos.
O empresário foi o único que penhorou muitas vezes a casa dele para investir no negócio e para empregar mais gente. Sim. Vocês estão doidos. Aí é que eu falei, agora faz sentido eu estruturar esse modelo de negócio, porque eu entendo ele, eu quero defender ele até o fim. Eles, né, no caso. Temos vários, gosto de vocês, amo vocês. Mas talvez ter um norte para mim hoje foi muito mais difícil chegar nesse norte para entender a relação do que ajudar eles, que hoje ajudá-los ficou muito mais fácil, porque as questões, elas são muito parecidas, é como eu faço, de que forma eu faço, aí quando um aprende, o outro precisa de outra coisa, e assim vai indo, a gente vai implementando de um lado, implementando de outro, às vezes a pessoa quer sair de uma sociedade unipessoal para enfiar sócio, aí não sabe que tem que fazer um acordo de sócio. Ou às vezes tem um distrato, que é tirar de uma sociedade, também tem um distrato, e aí é aquilo que eu falei, a ação mais interessante é aquela que nunca é escrita. É a que a gente resolve antes. Para fazer um distrato societário, gente, vocês não têm ideia do trabalho que é isso. Eu já mexi com empresarial dentro daquele período em que eu estive aprendendo nos escritórios de advocacia e, nossa, tinha processos pavorosos de empresa que na época valia 1 milhão. Aí você fala, pô, a empresa vale 1 milhão. São 2 sócios. Tá, temos 500 mil. Mas se vender tudo que tem na empresa, não dá 500 mil. Ela vale 1 milhão por quê? Por causa da carteira de clientes. Os clientes querem fazer dessa forma. Foi avaliado em 1 milhão. Então, dá para dividir 500 mil? Não precisa vender tudo? Alguém vai querer continuar? Sim. Vamos sentar e conversar? Acordo, né? Conversa. Eu acho que assim, a relação ela é boa quando é bom para os dois lados. Sim. Quando é confortável para a atuação dos dois lados. A partir do momento que fica belicoso, que às vezes a coisa não flui, que às vezes não tem um contrato determinado, dizendo aqui é a sua função, aqui é a sua função. Aí quando não tem essa questão, aí eu falo melhor separar cada um para o seu lado, porque aí você deixa de ter atribuição para ter obrigação. Ao invés da sua atribuição ser falar com os funcionários e cuidar dos suprimentos, você passa a ter obrigação porque seu outro sócio não faz, mas ele te cobra por aquilo. Sim. Aí a relação começa a ficar espinhosa, porque você também teria que fazer outras coisas, né? E aí não está naquela lista. Vocês não definiram isso no acordo de sócios. Se não tem acordo de sócios delimitando o que cada um vai fazer, todo mundo pode fazer tudo. Aí voltamos para aquela liberdade da PUC onde ninguém fazia nada. Sim. Aí é que eu falo, você tem liberdade? Tem. De tudo. Quem vai tirar o lixo? Não sei. Tá ali, alguém pode tirar, alguém pode não tirar também. Sim. Né? Esse excesso de liberdade que as coisas que flui a alguma coisa, mas é mais complicado. Às vezes é melhor se deixar tudo escrito. Você sabe que todo estudante de direito, ele quer São Francisco, ele quer PUC, né, doutor? E você fez PUC. Eu fiz PUC na verdade, com muito custo, né? Foi uma faculdade muito cara pra gente, mesmo com bolsa era bem difícil. Tive aí o privilégio, né? Minha mãe fez PUC que legal. Na época, e aí a reitora da época tinha sido orientadora dela. Aí eu falei, ai, glória a Deus, vamos lá sentar com a reitoria para conversar. E aí, desse encontros e desencontros da vida que eu consegui fazer, na verdade, eu não tinha como fazer. Quando eu entrei, foi uma luta, porque já tinha tido alguns baques empresariais, tudo mais, tudo empresário, né? Sim. Aí, quando deu os primeiros baques, eu contei com meu pai, com a minha avó, e foi isso. E graças a Deus eu me formei. Parabéns, doutor. Obrigado. Doutor, hoje o seu escritório, ele atende um nicho específico, né? Ou não? Não, a gente não determina um nicho específico. Nós atuamos para empresários. Certo. Né? Então, nós temos empresários que têm atuação nos Estados Unidos, por exemplo. Eles fazem montagem de imóveis nos Estados Unidos e têm uma representação no Brasil, que é onde eles fazem os desenhos. Então, a gente faz essa ponte, porque muitas vezes tem processos que começam no Brasil e aí, por muitas vezes a pessoa não ser notificada, ela acaba sucumbindo, tendo ali uma revelia, porque ela não tem um endereço comercial aqui. Então, a gente falou, então vamos resolver esse problema, faz dessa forma. E aí, quando vai fazer dessa forma, já vê que tem uma carta rogatória expedida, indo para lá, para poder bloquear as coisas dela do US Bank.
Então, esse foi um caso. Nós temos outros também aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Paraná. A conjuntura de situações empresariais é muito grande, né? Então, o que eu digo é que a gente não tem um cliente específico de um nicho específico. Hoje nós atendemos diversos empresários de médios para grande. Então, geralmente, o cara que está crescendo, eles nos procura, né? E quando o doutor está conversando com o empresário pela primeira vez, como que o doutor vende o seu serviço? O que o senhor fala? Qual é o diferencial que esse empresário terá na sua empresa contratando o seu escritório? Ele tem um advogado 24%. Essa é a melhor parte, né? A melhor parte. Sim. Ele tem um advogado 24%. Até peguei aqui, ó, já vi que tem. Inclusive, assim, peraí, que agora eu vou atender um cliente meu. Aí eu falo, olha, o diferencial para você, empresário, é que você vai ter esse respaldo, né? Obviamente que não dá para atender. Se eu tivesse que atender 40, os 40 que nós temos hoje, eu já não consigo mais. Então, hoje eu tenho uma equipe formada, que a essa altura está fazendo uma petição ali para mim, que eu já estou esperando só para revisar aqui. E aí essa equipe se construiu ao longo desse ano que eu estou com o Jean, em que nós conversamos muito sobre como estruturar, como fazer, como aprimorar a marca, para deixar a marca virar uma empresa e a empresa, então, ter as pernas próprias, independente de nós dois, independente de eu e dele. Que é o nosso sonho, né, doutor? Exatamente. Tá lá em Miami, com o pessoal peticionando aqui. Nossa, seria ótimo. E aí, hoje em dia, a gente tem a questão de inteligência artificial. E a inteligência artificial em si, ela leva você para muitos lugares. Então, a nossa maior dificuldade não foi o início do começar a atrair empresários. No nosso começo, nós atendíamos 10 empresas no ano passado. Essas 10 empresas que foram trazendo mais empresas. E aí, alguns que nós resolvíamos os problemas, falavam, agora a gente não precisa mais de vocês. E faz parte. Sim. E eu comecei a entender o que faz parte, que é como reclamante. Se você pega pelo reclamante, você entra com a ação, você vai receber a ação. A partir do momento que você recebeu, não tem mais relação. Sim. Acabou, você resolveu o problema dele. Não recebeu as verbas rescisórias, não recebeu a indenização, tudo mais, a gente vai em busca para pegar essa indenização. Já pelo lado do empresário, se você resolveu o regimento interno, se você resolveu como ele deve atuar com contratação, como ele deve manejar os contratos, como ele deve fazer uma seleção de funcionários, importante, né, quais doutor? os perfis que ele quer traçar dentro da empresa dele, tudo isso, não tem mais sentido eu estar lá. Eu já resolvi os pepinos. E aí, depois de resolvidos os pepinos, eles começam a ser eventuais. Aí eu cobro pelo eventual. Ele volta. Essa é a melhor parte. Ele sempre volta, porque ele confiou no trabalho a primeira vez, viu que deu certo. É o 20 transformando em 2? É isso. A gente consegue ter um outro fluxo de atendimento, mas aí com outras pessoas. Eu não estou mais na linha de frente, necessariamente. Eu estou aqui fazendo uma ponte entre o cliente e o que ele precisa para saber se eu consigo atender. Aí, se eu conseguir atender de maneira satisfatória, a gente desenrola. Se não, olha, não vou conseguir te atender, mas eu vou te indicar uma pessoa que com certeza vai suprir o seu problema. Que hoje, vamos dizer, a nossa dificuldade é contratar muitas vezes. Sim. Às vezes, traçar um perfil, eu quero um advogado assim, que faça isso. E às vezes a gente não encontra. Aí a pessoa fala, o mercado tá difícil, mas poxa, às vezes eu deixo a vaga aberta por 3 meses. Né? Deixei de janeiro até março, recebi alguns currículos e não consegui preencher. Ainda estou com ela em aberto. Então, se você está procurando uma vaga de advogado, procure a TZM Advocacia. Estamos precisando. Doutor. Muito obrigado. Não, fala o nome da sua empresa, o endereço, o telefone do seu escritório. O que o doutor quer passar para a gente? Aqui, a colinha, isso? A colinha, porque a gente se mudou recentemente. Nós saímos de um prédio para um apartamento, né? Que seria um apartamento comercial. Aí agora eu tô ainda pegando o lugar aqui. Tá. Mas o nome da empresa é TZM Advocacia e a gente está localizado em São Bernardo do Campo. Grande ABC. Grande ABC. Na verdade, estamos no centro de São Bernardo, né? Vamos dizer.
Estamos no centro de São Bernardo. Pronto, aqui. Deixa eu pegar o endereço certinho. E o telefone? É o do senhor mesmo? Sim. 11 97073 3605. Vai aparecer uma tarde aqui, alguma coisa? Sim. Então... Ó, legal. Vai ter uma tardinha aqui. Deixa eu pegar aqui só o nome do condomínio. Tá. E o seu pai continua empresário, doutora? Não. Depois que eu terminei de ver as questões próprias do que tinha acontecido com o trabalhista e com as relações empresariais que ele firmava, eu falei, cara, faltava um advogado pro meu pai. Eu falei isso. Você vê como as coisas que acontecem na vida da gente servem, né? Às vezes as coisas até não tão boas servem de experiência, às vezes para alguma grande sacada, não é, doutora? Exatamente. A pior parte para mim foi entender isso, que às vezes faltava um advogado para orientar. Às vezes, se ele tivesse pago 5, 6, 7 mil reais para um advogado, só para ter uma orientação, teria resolvido muito fácil. E aí, qual seria a facilidade? Pra você ter uma ideia, ele fazia camisetas. Eram camisetas de ótima qualidade. Eu tenho tios, primos que usam as camisetas até hoje. E aí eu fiquei, poxa, o produto é de qualidade, o produto vendeu muito. Meus pais começaram a empresa em 89, quando a minha irmã nasceu. E eu vinha a ter muito contato com os funcionários de lá que me viram crescer, né? E todo mundo fala, nossa, você não era uma criança tranquila. Realmente não era. Eu subia nas prateleiras, eu pegava rolo de tecido e derrubava tudo. Eu não era uma criança muito fácil. Uma criança saudável, né, doutor? Aí, depois que a gente fez dessa determinada forma de ver a empresa crescer, é que eu vi o tanto de equívocos que aconteciam. Sim. Ele, por exemplo, firmou alguns contratos em que ele não lia o edital. Entendi. Imagina, e aí depois ele não sabia o que... Não sabia prazo, não sabia o que entregar, se tinha cor, quantidade, não sabia nada. Eu falei, mas como é que você entra no edital sem ler o edital? Aí ele falou, porque me falaram que se eu investisse isso, retornaria isso. Ou seja, mas os detalhes... Não tinha. Então, você tem uma ideia de um dos baques que foi, porque nós investimos um X de dinheiro para retornar outro X de dinheiro. Que não retornou em nada, mas vamos dizer, a gente colocou 100 reais com camisetas, meramente ilustrativo. Mas a gente investiu lá os 100 reais em camisetas. Aí o tom da camiseta, como era para uma instituição, tinha que ser específico. Aí ele não leu isso no edital e fez no modelo que eles mandaram, sem conferir que o tom não saiu como eles tinham falado para sair. Aí ficou lá o lote com 8 caixas, porque eles não aceitaram e tinha o CNPJ gravado. Eu falei, o que eu faço com isso agora? E foi assim, esses desencontros... Se tivesse uma assessoria... Não teria perdido 100 reais. Ainda bem que... Doutor, prazer, viu? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado bastante, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.